E por quê? No capítulo 42, que nós começamos a ler, nós vemos que, depois que José foi feito governador do Egito, a fome que foi prevista quando José interpretou o sonho de Faraó chegou. E agora os filhos de Jacó estão sem comida na terra de Canaã, em Hebrom. E então Jacó vai dizer para os seus filhos assim: o que é que vocês estão fazendo olhando um para a cara do outro? Dando-nos uma ideia clara de que eles estão desunidos. Eles não têm sequer a capacidade de se mobilizar enquanto o pai não chega e não diz: vocês não vão fazer nada? Lembrando que aqui nós já estamos num período bem avançado da história. José foi feito governador do Egito com 30. Passaram-se 7 anos de fartura, então José já tem 37. E José é o caçula. Tem 10 homens maior de 40 anos de idade e ninguém fez nada. Que absurdo! E então eles vão até o Egito para comprar o mantimento. Quando chegam lá, eles vão comprar de José. E José logo os reconhece. Do jeitinho que foi no sonho, quase. Que no sonho eram 11, mais o pai e a mãe. Aqui só tem 10, o pai e a mãe ainda não chegaram. Mas José não se revela de imediato. E José agora começa a testá-los e faz uma acusação: vocês são espiões. Era uma acusação extremamente plausível. Por quê? Porque o Egito é o único lugar do mundo que tem comida naquele momento. Então era de se esperar que qualquer pessoa que visitasse o Egito e que tivesse intenção de se apossar daquele alimento, viesse observando onde estavam os pontos fracos da terra, para então atacar e roubar a comida toda para si. E então José começa a pressionar: vocês são espiões, vocês são espiões. Por que José aperta os irmãos? Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhe. Mas ele quer tirar informações. Será que esse povo aí é aquele povo mau que me vendeu? Será que eles aprenderam alguma coisa? Como será que está o coração desses meus irmãos? E então eles falam algumas coisas muito interessantes. Nós somos homens honestos. Sério? Simeão, você com Levi, que fizeram aquela presepada lá em Siquém. Rubem, você que deitou com a concubina de papai. Vocês todos me venderam. Vocês são os... Ah, tá. E ele diz assim: nós somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem. Nessa hora, você começa a perceber, alguma coisa deve ter mudado. Porque o José foi contado nesse relato. Lá no fundinho, entrou uma luz para José, de que aqueles seus irmãos estavam, pelo menos um pouco, diferentes. E foi essa frase que nós destacamos na liturgia. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem. E aí, então, nós cantamos um hino que diz assim: Jesus, pastor amado, a mesma fé nos une num só divino amor. Ensina-nos a amar, e como tu fizeste também a perdoar. Nós carecemos do teu auxílio para resolver as nossas diferenças. E nós entramos na presença de Deus neste culto, lendo então a história de uma família que começou a caminhar para a reconciliação, e pedimos a Deus que esta harmonia fosse realidade entre nós. Daí então nós prosseguimos. Quando José ouve falar que tem mais um filho em Canaã, ele obtém, sem perguntar, a informação que ele gostaria. Eu estou vendo 10 aqui, mas tem um tal de Benjamim, que é meu irmão de pai e mãe e que não veio. Por que será que não veio? José não sabe que Benjamim não veio, porque Jacozinho ainda trata o filhinho do papai como se fosse diferente. Ele não sabe disso. Não, meu filho não vai com vocês, não. Vão vocês. Vocês podem morrer tudo. O Benjamim, não. José não sabe disso. Então, quando eles falam somos 12 e ele contou 10 e sabe que um já não existe, mas eles ainda mencionaram José, o que foi positivo. Então José fala assim: eu vou saber se vocês são mentirosos ou não, quando vocês me trouxerem um irmão. José jogou a isca e eles morderam. E agora então José quer que Benjamim seja trazido. E então eles voltam para o pai. Mas enquanto eles estão aprisionados e José não decide ainda o que fazer imediatamente, eles ficam se perguntando: o que é isso que Deus nos fez?
Ah, uma consciência pesada. Já se passaram, lembra, José foi vendido com 13, ele se tornou imperador com 17, ele se tornou imperador com 30, 13 anos depois. Aí passaram 7 anos de fartura, são mais 7, já deu 20. Vamos imaginar que o Jacó ainda conseguiu se virar por mais 1 ano ou 2 até o pessoal ir para o Egito? 21, 22 anos já tinham se passado, desde que os irmãos tinham feito tudo aquilo. E quando eles são jogados na cadeia lá no Egito, por um homem que eles sequer suspeitam que seja José, por uma coisa que eles não conseguem enxergar qualquer relação com José, era a história de um irmão na cisterna no Egito que foi vendido como escravo. Aqui é a acusação de um egípcio de que nós somos espiões e mentirosos. Mas quando eles estão na prisão, eles falam assim: o que é isso que Deus nos fez? Nós somos culpados. Dando, portanto, a ideia de que Deus está trabalhando esses irmãos em sua consciência pesada e fazendo-os perceber que Deus trabalha em sua providência para nos tratar em relação aos nossos pecados. E eles precisavam aprender, e eles precisavam mudar, e eles precisavam ter uma atitude diferente agora. E foi por isso que nós também cantamos em seguida: a começar em mim, ó Deus, quebra corações, para que a gente seja um, para que a gente tenha harmonia entre nós, para que a gente exiba a paz de Cristo nos nossos relacionamentos. Ó Deus, se for preciso, o Senhor colocou os 10 na prisão por 3 dias e fez com que todos eles passassem aquele apuro. Se for necessário, ó Deus, quebra meu coração, porque eu quero exibir harmonia. Então foi por isso que nós cantamos essa música. Depois, nós lemos que eles voltam para casa, mas voltam para casa bem tratados. José tinha falado: vai ficar 9 aqui, só vai um para buscar o irmão. Só que depois José dá uma afrouxada, ele diz: vou deixar um e vou liberar 9. Atende aos mesmos propósitos. E então ele carrega os jumentos dos seus irmãos com muito cereal e manda, mas ele manda o saco de dinheiro junto. A gente não sabe, a gente não está dentro da cabeça do José, mas eles venderam José porque eles queriam tirar um proveito, lembra? Eles gostaram da ideia de que, além de se livrar do irmão, iam fazer dinheiro. Matar o irmão era simples, mas vender parecia mais lucrativo. Vamos ver agora como é que eles se sentem, chegando em casa cheio de dinheiro e com um irmão a menos. Vamos ver se dessa vez, não é? Não vai ser a primeira vez que eles vão voltar para casa com mais dinheiro do que saíram e com um irmão a menos. Já fizeram isso 22 anos atrás. Vamos ver como é que eles se sentem agora. E quando eles veem o dinheiro dentro do saco, ao invés de comemorar, yupi! Eles falam assim: espera aí, esse negócio não está certo não. E eles começam a ver Deus trabalhando a vida deles. E eles começam a perceber: opa, espera aí, tem coisa aqui. O que é isso que Deus está nos fazendo? Então, quando eles chegam para contar a história para Jacó, é curiosíssimo. Como é que vocês voltam com um filho a menos? Eu só mandei comprar comida, seus incompetentes. Como é que vocês vão falar para o homem que tem mais um filho aqui, agora ele quer ver o Benjamim? Ah, a gente não tinha como saber. E aí, então você vê o Jacó de novo, pega o Benjamim e fala: meu filho não vai com vocês não. E aí, então passa um pouquinho de tempo e o Jacó fala assim: volta lá para comprar comida. E o Judá diz assim: tá bom, pai, mas e o Benjamim? Jacó dá uma de desentendido. Ele tenta esquecer de propósito, o Benjaminzinho não vai. Até que finalmente, quando Judá explica para ele toda a situação e diz: olha, nós estamos com esse problema, Jacó então vê: ou eu perco, ou eu corro o risco de perder esse filho, ou eu vou perder todos. E forçado pelas circunstâncias da providência de Deus, Jacó finalmente vai deixar o Benjaminzinho sair de perto da asa, de debaixo da saia do papai. Percebe? E aí então o que acontece? Jacó vai dizer assim: tá bom, se eu tiver que ficar sem filhos, ficarei. Pela primeira vez, Jacó está começando a aceitar a direção de Deus. Mas ele não é muito maduro ainda não, viu? O que é isso que vocês, meus filhos, me fizeram? Porque vocês foram falar para o homem. Toda vez que eu entrego o filho na mão de vocês, ele é um vitimizado, é um pobre coitado. Jacó se descreve aqui como um sofredor injustiçado, tremendamente, e não consegue sequer falar o nome de Deus nas suas falas. Ele não percebe Deus agindo na sua vida e na vida de seus filhos. Não, ele culpa os filhos por tudo que acontece, mas em momento nenhum ele enxerga a providência divina. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos falar com aquela coragem tímida do Jacó: se eu tiver que ficar sem filhos ficarei.
E foi por isso que a gente diz assim: Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ser mais sábios, na alegria ou na dor. Nós queremos marchar na coragem do Senhor. Foi por isso que a gente leu e foi por isso que a gente cantou. E agora a gente vai ler a última parte da história. Capítulo 43, versos 15 a 34. E eu convido você para que acompanhe a leitura que farei. Tomaram, pois, os homens os presentes. Antes, então, deixe-me dizer aqui. Antes disso, só para terminar a minha recapitulação, eles chegam até José, mas com medo. Por quê? Porque José tinha acusado todo mundo de espionagem. E quando eles voltam, o dinheiro está dentro do saco. Eles vão ter que voltar, na dúvida se vão conseguir tirar o Benjamim para agradar o pai, ou melhor, tirar o Simeão e voltar com o Benjamim. E eles estão sendo acusados de espionagem e podiam ser acusados de roubo, porque o dinheiro voltou com eles. E eles agora voltam trazendo o dinheiro que não era deles, trazendo mais e trazendo outro dinheiro para comprar mais cereal. E trazendo ainda um monte de presente do que tinha de melhor em Canaã. E a pergunta é: como será esse encontro com o temível homem, o implacável homem poderoso no Egito, que prendeu todo mundo lá? Como será essa audiência terrível, assustadora? Eles agora então vão chegar ao Egito, vão encontrar José. Verso 15 do capítulo 43. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José. E diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou no saco de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: ai, Senhor meu, já uma vez descemos e compramos mantimento Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto, mas tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai. Vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe a ele à parte, e a eles também à parte, e à parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite, meus irmãos. Como eu disse, já se vão
há 22 anos, desde que José foi vendido como escravo. Ele tinha 17 quando foi levado, 30 quando foi feito primeiro-ministro do Egito, 13 anos mais tarde, portanto, e já se passaram 7 anos de fartura do sonho de Faraó. São pelo menos 20 anos, 22. José está com 37 e os seus 10 irmãos são ainda mais velhos. É só então, entre 20 a 22 anos depois da partida de José, depois que os seus irmãos o traíram e o venderam, que Deus vai finalmente mostrar por que deixou esse assunto pendente para resolvê-lo somente agora. Em sua misteriosa providência, Deus está cuidando de tirar a família da aliança de Canaã. É preciso sair de lá. Afinal de contas, Esaú, o tio de José, se casou com mulheres cananitas que são amargura de espírito para sua tia-avó, para sua avó. Lá, Simeão e Levi, outros 2 irmãos de José, promoveram uma vingança traiçoeira em Siquém e fizeram o nome de seu pai Jacó odioso na terra. Lá, Judá, outro irmão de José, perdeu seus 2 filhos mais velhos, ímpios, que foram mortos pelo próprio Deus. E Judá ainda engravidou a própria nora. As coisas não estão indo bem espiritualmente em Canaã. E materialmente, Canaã ainda experimenta uma fome que perdurará por mais alguns anos, conforme o sonho de Faraó que já foi interpretado por José. Mas a fome que Deus mandou e que José previu, acabou trazendo aqueles 10 irmãos diretamente até José, de Canaã ao Egito. Será que José, alguma vez, imaginou que esse encontro aconteceria? Será que todas as manhãs, quando ia para a beira do seu palácio ali, ele dizia: aquela caravana parece gente de Canaã. A barbicha daquele povo ali, que é diferente do egípcio, que tem o rosto raspado, sugere que esse pessoal veio de alguma região próxima a Hebrom. Será que meus irmãos estão por ali? Será que José imaginou isso em algum momento? Ele teria planejado o que falar ou o que fazer se um dia tivesse chance real de reencontrar os irmãos que o traíram e que o venderam? O fato é que esse dia de reencontro chegou. Só que agora as coisas são bem diferentes. Da última vez que viu seus irmãos, José estava amarrado no fundo de uma cisterna, totalmente incapaz de se defender, sujeito ao poder que eles exerciam. Agora, porém, é José quem joga no time mais forte. Os irmãos nada podem contra o segundo homem mais poderoso do mundo. Desta vez é José quem dá as cartas. Depois de tantos solavancos, depois de 13 anos de escravidão, depois de ter sido escravo na casa de Potifar, prisioneiro na prisão dos condenados de Faraó, será que José ficou esfregando as mãos dizendo: é hoje, é agora que eu me vingo? Será que lá no fundo do seu coração, tudo o que lhe aconteceu trouxe amargura e desejo de vingança? O que alguém vingativo poderia fazer se estivesse no lugar de José, vendo os irmãos, ou no lugar de José, tornando-se agora o segundo homem mais poderoso do mundo? Eu teria algumas sugestões. Não sei se você teria. Mas algumas delas. Tem aí um copeiro meio fraco da memória? Vem cá, eu vou dar um fosfosol para ele. Vou encher o lombo dele de pancada, que ele nunca mais vai esquecer o meu nome. Miserável. Tem aí uma mulher fofoqueira que andou inventando mentira? Traz aí a esposa de um tal de Potifar, porque como eu interpreto sonhos, agora todo mundo acredita que eu falo a verdade. E quando eu disser que ela estava mentindo, ninguém vai duvidar de mim. E nós vamos agora, inclusive, limpar o meu histórico. E eu quero ficha limpa. Quero ver o STF aqui anulando minha condenação e quero indenização pelo prejuízo que essa mulher me trouxe. São algumas ideias razoavelmente criativas, não são? Bom, esses irmãos, chegam e agora se ajoelham perante José. E José olha e fala assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aham! Cadê? Agora quero ver. Lá vem o tal sonhador? Vocês acharam que aquela túnica que papai deu era bonita? Viram essa? Algodão egípcio. Miseráveis. Não é? Mas José não faz isso. Ele poderia, inclusive,
questionar a informação dos irmãos. Nós, os teus servos, somos homens honestos. E ele, ainda disfarçado de egípcio, podia falar assim: vocês são honestos porcaria nenhuma. Você é o mais velho aí, chama Rubem, né? Como é que o senhor sabe? Eu sei tudo, rapaz. Aqui no Egito nós sabemos das coisas. Você deitou com a concubina do seu pai, ô miséria. Vocês dois aí, Simeão e Levi, o segundo e o terceiro, né? Pois é, lá no episódio de Siquém e os Siquemites, quando a sua irmã Diná, como que o senhor sabe isso? Já falei, sou egípcio, tenho um copo aqui de adivinhação, eu sei das coisas. Vocês fizeram, você, Judá, esse ele não sabia, porque isso aí estava acontecendo enquanto ele estava preso. Mas até aí dava para ir, hein? E aí vê aqueles olhos estatelados dos irmãos, falando: agora deu ruim, agora deu ruim. José podia ter feito isso, gente. Mas talvez, ao invés de colocar os 10 numa prisão, ele podia colocar numa cisterna. Ia ter um requinte de crueldade, né? Não, não prende não, só joga no poço amarrado e deixa lá. E eu vou ficar comendo aqui do lado de fora. Vou ficar fazendo um banquete aqui, do lado de fora do poço e conversando. Igual aconteceu comigo, só vamos trocar de lugar, para vocês verem o quanto é bom. Mas não é isso que José faz. A aflição fez bem a José. O José da túnica, o José vaidoso, o José que levava notícia ruim dos irmãos para o seu pai, também foi trabalhado na graça nesse tempo. Ele também mudou. Não foram só os 10 que chegaram e disseram: os teus servos são homens honestos, ou estão tentando. Mas nós somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem. Eles consideram José e Benjamim dentro do mesmo pacote. Já tem algum progresso. Não foram só os 10 que já deram uma melhorada. José também. E não há espaço no coração de José agora para planos de vingança, por mais que pareça para o leitor desavisado numa leitura superficial. Porque o que José faz com esses 10 aqui, quem olha fala assim: vai José, dá-lhes. Mas não é maldade não, não é vingança não. E eu espero mostrar para você por quê. Todos esses expedientes que José está adotando aqui, na verdade são para descobrir como está o coração dos irmãos. Eu vi nessa sabedoria de Instagram, que precisa ser apreciada com muita moderação, um detalhe essa semana, onde uma postagem dizia assim: se você pegar uma laranja e espremer, o que sai? Sai suco de laranja. E é então que você tem certeza que era uma laranja mesmo, e não uma maçã pintada de cor de laranja. Né? Bom, como é que você sabe realmente o que está dentro da pessoa? Normalmente precisa espremer. Tem gente que está tudo bem, mas pisou no calo dela, aparece a maldade que está lá dentro. Não é assim? Bom, então o que José vai fazer? Vai fazer exatamente isso. Ele vai espremer os irmãos, mas não é porque ele quer ver sofrimento, é porque ele quer extrair a essência. Ele quer saber o que está acontecendo lá dentro. E o José tem um plano extremamente complexo, que ele não pensou de imediato, não. A ideia de acusar os irmãos de espião veio logo de cara por causa do contexto. Mas ele joga os 10 dentro da cadeia e fica esperando 3 dias. E ele tem tempo de pensar no que fará. E ele sai dali com um plano elaborado, mas que não é um plano vingativo. E por que eu sei que não é um plano vingativo? Primeira coisa, porque José está falando com eles através de um intérprete. José não fala em hebraico para eles olharem e falar assim: esse miserável, olha, fala até do jeito que o nosso irmão falava. José está usando aquele chapeuzinho de egípcio, não dá para ver muito o formato da cabeça dele para saber que é o José. José não está com barba, ele está totalmente barbeado. Ele está usando aquela maquiagem nos olhos. Ele está a uma certa distância e ele está falando o idioma egípcio. O disfarce de José é muito bom. Sem contar o seguinte, ele tem uma autoridade que os irmãos jamais poderiam conceber que José viesse a alcançar em algum momento. Então o disfarce dele está muito bom. E por conta desse disfarce, ele consegue sondar os irmãos sem que os irmãos percebam que ele é José. Ele está falando com os 10 através de um intérprete. Ele fala em egípcio e o intérprete fala com os irmãos em hebraico. Os irmãos respondem em hebraico e o intérprete conta para José o que foi dito em egípcio. Então, na cabeça dos 10, José não está entendendo nada. Só que quando o Rubem chega e fala assim: está vendo? Está vendo? Está todo mundo lá dentro da cadeia, ele fala: eu não disse para vocês que não era para mexer com o nosso irmão? Agora aí o que está acontecendo com a gente? Nós somos culpados. José, pela primeira vez, sem dirigir pergunta direta, sem chegar e falar assim: você se sente culpado? Aí ele fala: sim, essa conversa ia ser muito fajuta. Mas achando que eles estão à beira da morte, sem suspeitar que José os entende, eles dizendo isso espontaneamente, essa é uma informação confiável. Eles estão arrependidos mesmo.
Porque eles nem sequer imaginavam que o José ia entender o que eles falavam. E quando José percebe isso, ele sai e vai chorar. Ou seja, o resultado tocou o coração de José. Ele não está fazendo isso por vingança. Também tem um detalhe. Ele ia prender 9 irmãos e mandar um para buscar Benjamim, lá em Hebrom. Mas 3 dias depois, ele resolve fazer diferente. Ele falou, vou prender um e vou mandar os outros 9. Para que eu vou judiar tanto do meu pai? Para que eu vou judiar tanto dos meus irmãos? Um só já vai fazer o efeito necessário. Ele inclusive escolhe qual ele vai prender. Rúben era o mais velho de todos e, teoricamente, o responsável por José quando ele foi jogado lá no poço. Mas ele escuta Rúben dizendo, eu não falei para vocês que não era para fazer isso com José? Olha aí e tal. Então José calcula, Rúben era contrário a que eu fosse vendido. Se o Rúben era contrário, quem que era o 02 na escala de comando? Era o Simeão. E quem que José mandou ficar preso no Egito? O Simeão. Então o responsável agora pela minha condenação é que vai ficar. Fica o Simeão e voltam os outros 9. Mas quando José diz, vai ficar 1 e 9 vão voltar, ele ainda mostra preocupação em suprir a família com mantimentos. Se você vai ao capítulo 42, verso 18, José diz, levem esses mantimentos para suprir as vossas casas. Ou seja, José está com dó, com preocupação com os sobrinhos, com as cunhadas, com o pai, né, com as outras esposas do pai. Então, ele não está preocupado em ver vingança. Ainda tem muita bondade aqui no plano de José. Até os 10 enxergam a disciplina divina no que está lhes acontecendo. Eles não acusaram José de injustiça. Eles nem chegaram e falaram assim, esse homem é louco. Porque a acusação de espionagem era plausível. Mas eles enxergaram no excesso de José, não a mão de José, eles enxergaram a mão de Deus. Coisa que o Jacó demorou mais para perceber do que os filhos. E é curioso que eles foram com dinheiro nos sacos de cereal, e quando chegou a hora de voltar, trouxeram todos aqueles presentes, e eles estão preocupados em entregar presentes para José, para ver se José fica calmo, e antes de eles entregarem os presentes, o mordomo de José recebe todo mundo e diz para eles assim, Shalom. Shalom, shalom não é palavra de egípcio, shalom é palavra de hebreu, paz seja convosco. Detalhe, lá atrás, no capítulo 37, quando os irmãos estavam odiando José, porque ele era o preferido do papai, eles não podiam falar shalom para José, não conseguiam lhe falar pacificamente. Olha só, eles não falavam paz com José, não cumprimentavam José dizendo bom dia, ou lá, cumprimentavam José dizendo graça e paz, ou então dizendo shalom. E quando eles chegam agora para saber se José vai aceitar os presentes e como vai ficar a situação, o mordomo de José recebe todo mundo dizendo shalom. Ou seja, José não está se vingando não. E quando ele vê Benjamim, ele chora. E no sermão de domingo que vem, pequeno spoiler, quando Judá intercede por Benjamim e se oferece para ficar como escravo no lugar do irmão queridinho do papai, aí José não aguenta. E ele se revela. Ou seja, não é vingança. José não está se vingando de nada aqui. Ele está fazendo uma investigação criteriosa, cautelosa. Já devo ter usado o exemplo para você, então não vou demorar muito. Quando eu trabalhava na borracharia de meu pai, para examinar pneus sem câmara, porque o prego entra e já tampa o furo que ele mesmo faz. Como é que você faz para descobrir onde é que está o furo? Põe 80 libras num pneu que usa 35 e joga na banheira, porque daí está estralando a pressão. Aí o furo vaza. Onde é que está o furo no meu caráter e no seu? Coloca a gente sob pressão, que os nossos defeitos vão aparecer. E o que que José está fazendo? Ele está fazendo isso. Ele está colocando os irmãos sob pressão. Existe, portanto, uma explicação bondosa e providencial para cada uma das atitudes de José a seguir, como nós a veremos. Esse José, então, é um José trabalhado na provação. É um menino que cresceu. Já se passaram 20 anos desde que saiu de Canaã. E ele não está se vingando. Ele prefere um caminho diferente. Um caminho de reconciliação. Um caminho de aproximação dos seus irmãos. Só que as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. Perdão não é simplesmente chegar para os 10 e dizer, deixa para lá, o que daqui para frente o que passou ficou para trás. Não é tão simples assim não.
você precisa mudar de ideia, você precisa mudar de opinião, o seu coração precisa ser transformado, o seu desejo de reparar os males causados precisa ser evidente, o seu arrependimento deve estar claramente constatado. Então, José coloca em ação este plano que é realmente muito interessante. Dá quase para dizer que todos os seus movimentos são friamente calculados, né? E ele agora então vai dar aos irmãos uma série longa e detalhada de testes. Não provas para perturbá-los, como disse, mas testes que precisam ser verossímeis, precisa ter aparência de coisa verdadeira, para que a sondagem do coração dos irmãos seja realmente efetiva. Eu já falei isso tantas vezes aqui, mas vou repetir. Isso vale para os namorados, tá? Não observe aquilo que o rapaz diz no cartão, quando ele manda para você no dia dos namorados, depois que ele teve tempo de pensar, de pesquisar na internet, na floricultura, o que ele ia dizer no cartão. Esse tipo de coisa feito de caso pensado pode ter lá o seu valor, mas é muito mais importante o que acontece na hora que você pisa no sapato novo dele no meio da rua, sem querer. E a reação vai mostrar o que está lá dentro. Salomão descobriu qual era a prostituta que tinha um filho de verdade e qual era a prostituta que mentia, quando colocou as coisas sob pressão, dizendo, eu vou matar a criança e dar metade para cada uma. Então aqui, ação de José, reação dos irmãos, manifestação do que está acontecendo no movimento do coração de cada um. José cria então estratégias brilhantes para sondar e descobrir o conteúdo do coração dos irmãos. E por quê? Por que ele precisa saber tudo isso? Temos algumas coisas aqui que José precisava saber. Será que ele poderia confiar nas informações que os seus irmãos lhe dariam quanto a Jacó e a Benjamim? Jacó e Benjamim não estão ali. Será que Jacó e Benjamim estão vivos? Aí quando ele chega e tira a máscara e fala assim, sou José, posso matar, posso prender, Jacó e Benjamim estão vivos? Eles iam falar, claro, meu senhorzinho lindo, estão vivos e vitaminados, mas podia ser mentira. Vai que eles mataram Benjamim, não vão ter coragem de confessar para José. Ele não consegue confiar nas informações daqueles homens se ele se identifica como José. A informação seria suspeita. Então ele precisa saber como Jacó e Benjamim estão, já que os dois não vieram para o Egito. E ele não sabia se os irmãos então falavam a verdade de fato. Se eles tivessem medo de que José se vingasse, talvez mentissem. E talvez ainda tivessem inveja de José. E vendo o bem, teriam mais inveja ainda e não lhe falariam a verdade. Talvez até dissessem que Jacó já morreu só para trazer mais sofrimento para o José, porque o miserável, quando a gente faz mal para ele, ele ainda se dá bem. Como é que pode um negócio desse? Então, vamos dar um pouquinho de sofrimento para ele, vamos mentir, vamos dizer que o pai morreu. Bom, os 10 estariam tratando Benjamim do mesmo jeito como eles tinham tratado José? Porque era uma preocupação digna, né? Eu fiquei na casa de meu pai e os meus irmãos não se aguentavam de ciúme. Eu vim para cá, mas o Benjamim ficou lá. Como é que será que eles tratam Benjamim? Será que eles respeitam Benjamim ou tratam Benjamim como me trataram? Com desprezo, com ciúme? José precisa dar um jeito de ter informações confiáveis a respeito de Benjamim, mas ele não pode sair do Egito. O faraó não vai deixar. Se os irmãos não tivessem mudado em nada, será que José poderia se dar a conhecer a eles publicamente, sem comprometer sua liderança no Egito? Ó, pessoal do Egito, essa aqui é a minha família, miserável 1, miserável 2, miserável 3, e todo mundo olhar e falar assim, quem que é esse cara que o faraó botou aí? Você viu essa família horrorosa? É mais prudente que José fique quieto e espere um pouco antes de se dar a conhecer. Ele vai bem na cautela que ele exibe aqui. Mas, como José traria a família para o Egito, se as coisas ainda estivessem do mesmo jeito? Vai que todo mundo briga, vai que ele se revela, e todo mundo, oba, então vamos vir para o Egito. Mas vamos vir para o Egito para quê? Para ao invés de brigar em Canaã, brigar no Egito? E trazer problemas para José? Sabe aquele parente que você fica na dúvida se vai visitar no fim do ano ou não? E se telefona, e o telefonema dura mais de 20 minutos, você já começa a ficar preocupado se era mesmo caso de ter telefonado? José tem uma família dessa. E ele então está preocupado para saber até onde ele pode ir. Outra questão, como é que José saberia se aqueles irmãos aprenderam alguma coisa durante os últimos 20 anos? Como retomar o contato com os familiares que o entregaram à escravidão, se eles em nada mudaram? A Bíblia fala de perdão e de restauração, mas precisa haver arrependimento. Se ele conversa com os irmãos e os irmãos dizem, não, nós matamos um folgado que era o queridinho do nosso pai e estamos só esperando a chance de pegar o outro caçula, a hora que o pai morreu, o Benjamim já era,
José então vai entender com quem é que ele está se relacionando. O melhor modo que José poderia usar para sondar o coração dos irmãos era não se revelar, pelo menos por enquanto. Ele precisava saber muita coisa. Já disse algumas. Jacó está vivo? Ele não sabe. Benjamim está vivo? Ele não sabe. Os 10 por acaso tratam Benjamim como haviam tratado José anteriormente? Ele não sabe. Os 10 ainda têm inveja do filho amado de Jacó, que no caso agora é o Benjamim? Eles têm inveja. Os irmãos ainda são desunidos ou já aprenderam a se preocupar uns com os outros? Eles ainda são mentirosos, do tipo que pegam a túnica do irmão, mancham de sangue de bode e entregam para o pai? Eles ainda querem ganhar dinheiro? Bom, e a gente viu agora que José colocou dinheiro de volta no saco de todo mundo para ver como é que eles se relacionam com exatamente o dinheiro. Né? Eles são honestos mesmo, como afirmam? E se eles são, então eles vão voltar para devolver o dinheiro que foi colocado, não acidentalmente, nos sacos de cereal. Será que eles já valorizam o pai Jacó? Ou ainda mostram aquele desprezo que exibiram no caso da túnica ensanguentada? Foi feio, não foi, irmãos? Lembra? Olha, vê aí se esta é a túnica do teu filho. Eles nem foram lá para dizer, pai, olha aqui, pai, o que nós achamos? A gente está com medo. Será que é a túnica do nosso irmão? Será que nós temos dor contigo, pai? Não, eles mandaram a túnica e falaram, se vira, Jacó, vê aí se é a túnica do teu filho. Será que eles mudaram em alguma coisa? Será que eles valorizam esse pai? Né? Eles aprenderam a temer a Deus? Deus não aparecia no discurso dos irmãos. Eles estavam preparados para acatar o plano de Deus, que foi revelado por Deus a José nos sonhos? Eles receberiam e acolheriam finalmente o tal sonhador, porque o sonho estava se cumprindo. E eles não gostaram nada de ouvir o sonho no começo. Será que agora eles vão aceitar? Eles tinham algum arrependimento quanto ao que fizeram com José? Ou seja, José tinha muita pergunta, gente. E não dava para perguntar sendo José. Ele tinha que perguntar sendo o primeiro-ministro do Egito. Ele tinha que perguntar de uma maneira que não comprometesse o resultado das respostas. Que ferramentas o José podia usar para obter as respostas que ele queria na sua investigação? Ele podia usar a sua posição de autoridade. Por isso, ele já chega falando asperamente. Eles chegam lá e se curvam e José fala, espião! Eu não quero nem saber, não tem nem bom dia, não tem nada. Vocês são espião! E já sai sendo rude com todo mundo. Ele tem o poder do segundo maior homem no Egito. O poder de acusar, o poder de prender, o poder de soltar, o poder de ditar os termos. Vai ficar preso, vai ficar solto, vai sair 1, vai sair 9, vai sair 10. Ele tem esse nível de poder. Ele tem um anonimato muito precioso. Ele tem as informações privilegiadas a respeito dos irmãos. Ele sabe muita coisa a respeito dos irmãos. Os irmãos não sabem nada a respeito dele. Ou pelo menos acham que não sabem nada a respeito dele. Ele tem dinheiro, ele tem o cereal, ele que tem a comida que os irmãos querem comprar. Ele tem vários servos para ajudá-lo nessa estratégia. E ele tem uma teoria de conspiração bastante plausível. Vocês parecem espiões. José então está aqui com a faca e o queijo na mão. Ele tem muitas perguntas e muitos recursos para obter as respostas. José não se revelará aos seus irmãos antes de saber o que deseja e sem perguntar nada para eles, porque ele ainda não sabe se pode confiar na resposta. José então vai aplicar 4 testes. Alguns estão no texto que vamos expor hoje, e que já estamos expondo, né? E outros estão no texto da semana que vem. O que José precisa saber? Meus irmãos estão falando a verdade sobre Benjamim? Benjamim está vivo mesmo? Então qual vai ser o teste? Se vocês disseram, foi boca de vocês, que vocês são 12 e um só não existe, eu quero ver o irmão que está faltando. Só acredito vendo, traz. Primeiro teste. Então ele precisa saber se Benjamim está vivo e está bem. Ele manda trazer. Mas a próxima pergunta que ele faz, será que meus irmãos ainda se ressentem do fato de que Jacó ama mais os filhos de Raquel? E aí quando os irmãos chegam com dinheiro para comprar mais cereal, e chegam na casa de José, e o mordomo fala, Shalom, e eles entram, eles nem conseguem entregar os presentes, você viu lá, e José já coloca todo mundo para sentar de acordo com a ordem de nascimento, e José dá 5 vezes mais comida para Benjamim do que deu para todo mundo.
Não, pensa em você não trabalhado pela graça. Não, ó, papai preferiu Benjamim, eu entendo, mas esse miserável desse cara aqui no Egito, meu Deus do céu, no mundo inteiro esse Benjamim está na minha frente, que horror, onde que eu vou que essa praga desse irmão caçula não vai me perseguir? Você consegue entender? José coloca 5 vezes mais comida para o Benjamim, e os irmãos ficam felizes da vida. Por quê? Porque o José não matou ninguém. Eles estavam morrendo de medo. Pensa, não tem comida em lugar nenhum do mundo. Eles estão indo para comprar comida. Eles estão levando presente para o José. Eles nem entregam o presente para o José. O José diz, paz. Coloca eles para sentar e dá comida. Ao invés deles ficarem prestando atenção que o José deu mais comida para o Benjamim, eles falam assim, não morreu ninguém, gente. Beleza. O cara não está desconfiado de nós, não chamou ninguém de ladrão, não está prendendo ninguém. Glória a Deus. Eles começaram a prestar atenção no que realmente importava e pararam de ficar com picuinha. Foi o segundo teste. Bom, José ainda vai aplicar mais alguns. Será que os irmãos vão se importar com o infortúnio do filho amado? Porque na hora deles voltarem agora com mais comida, José não vai se revelar ainda não. José vai colocar agora o copo de prata no saco de cereal de Benjamim e vai prender Benjamim. Spoiler da semana que vem. E aí, quando chegar a hora de José falar assim, eu vou prender Benjamim como escravo. Será que esses irmãos vão falar, tudo bem, já foi o José como escravo, vai o Benjamim também. Fazer o quê? A gente chega lá para o pai e fala, pai, a gente até que tentou, mas não deu. Como é que será que vai ser essa história? Não percam, cenas do próximo capítulo. E a próxima pergunta que ele faz na semana que vem também, como eles reagiriam diante da possibilidade do Benjamim ser escravizado? Mas até aqui então nós estamos parando no capítulo 43, o que José conseguiu descobrir? Ele descobriu que Jacó estava vivo, ele descobriu que Benjamim estava vivo também, e o texto não conta aqui que ele perguntou diretamente sobre Jacó e Benjamim no capítulo 42, mas quando ele vai ter uma nova conversa com José no capítulo 44, o Judá inclusive diz, o Senhor me perguntou expressamente sobre meu pai, sobre o meu irmão, e eu te respondi. Ele descobriu sobre o irmão e o pai. Ele descobriu que, e aqui começa a ficar tocante, os seus irmãos que antes o excluíam e falavam assim, o filho de Jacó é a túnica do teu filho. Esses irmãos agora contam José na família e falam, os teus servos são 12 filhos de um mesmo homem. Eles já estão mudando. Os seus irmãos agora se acham filhos de Jacó. Não é só José e Benjamim que são filhos. Eles falam, nós somos filhos também. E os dois, portanto, são nossos irmãos. Ele descobriu que os irmãos se reconheciam culpados pelo que haviam feito. E ele, inclusive, descobriu que Rúben tinha tentado livrar José no episódio da cisterna. E foi bem provavelmente por isso que ele trancou Simeão e deixou Rúben voltar para Hebrom. Mas ainda havia outras coisas que José não sabia e que a gente sabe. Porque a gente consegue ler a história com Moisés contando depois que tudo aconteceu. Com um narrador inspirado pelo Espírito Santo que nos conta tudo. A gente está no sofá com o controle remoto na mão, podendo ver a cena várias vezes, dar o zoom, aumentar o áudio. A gente consegue esmiuçar tudo aqui. A gente sabe coisas que Moisés contou, mas que José não sabia naquele momento. O quê? Que os irmãos ainda não eram muito unidos em propósito. Lá no começo do capítulo 42, tem 10 homens olhando um para a cara do outro e ninguém vai no Egito comprar comida. Eles ainda não são unidos, ainda não são um time. Jacó ainda tem um filhinho preferido. Capítulo 42, verso 4, você vê que o Jacozinho não mudou nada, o miserável. Ele vai dizer assim, a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Esse meu filho não pode ser mordido de pernilongo. Tem alergia. Então você percebe aqui o problema. Depois, a gente fica sabendo também que Jacó ainda acha que filho para ele é só Benjamim. Olha a maneira feia como Jacó falou com os seus filhos no capítulo 42, verso 38. Eles voltaram, o Simeão tinha ficado para trás, e aí então ele fala assim, e os irmãos falam, pai, agora para buscar mais comida tem que levar o Benjamim. Aí então ele fala assim, Jacó diz, meu filho não descerá convosco. Mas com quem que ele estava falando?
com 9 filhos. Como é que ele fala, meu filho não vai descer com vocês? Como se os outros 9 não fossem filhos? Jacó ainda não está chamando os 9 de filhos. Filho para ele é Benjamim. E o Benjamim só tem um irmão, parece, porque o texto diz, seu irmão é morto e ele ficou só. Gente, eu fico pensando aqueles 9 homens olhando e falando assim, então Benjamim não tem nós aqui? Nós não somos nada. O tempo passou e o Jacó ainda tem muita coisa para aprender. Ele ainda não chama os 9 de filho dele. O meu filho é o Benjamim, que tinha um irmão que morreu. E vocês é resto, sucata, reciclável. Jacó tem muita coisa para aprender aqui ainda, mas muita mesmo. O que mais? Os irmãos, no entanto, estão enxergando a justa retribuição de Deus, como você viu o Rubem falando na prisão. O Jacó, no entanto, tem tanta predileção por Benjamim, que ele diz assim, não coloca o Benjamim em risco, o Simeão para mim é problema dele. Simeão ficou lá para trás, gente. O Jacó não manda buscar. E quando ele chega para os filhos e fala assim, está na hora de comprar mais comida, ele não toca no assunto, né? Ele dá uma de desentendido. Eu nunca sei porquê, mas lá em São Paulo fala, dá uma de migué. Não sei o que o Miguel tem a ver com isso, mas tá bom. Mas ele dá uma de migué lá. Ele fala, volta lá e compra mais comida. Mas e o Benjamim? Entendeu? Tem que ir. O Simeão está lá esperando, mas o Jacó não considera a hipótese de arriscar Benjamim pelo Simeão em momento algum. O que mais? Nós vamos vendo aqui que os irmãos agora se preocupam com os sentimentos do pai, o que é uma reversão tremenda. Eles não estavam nem aí com o pai quando eles pegaram a túnica bonita do José, molharam de sangue de bode, mandaram entregar e falaram, vê aí se é a túnica do teu filho. E aí Jacó fez um funeral para José e eles estão lá dando um tapinha nas costas do pai, falando, duro, hein, pai? Difícil aí, né? Uma falsidade tremenda. Só que agora, quando eles chegam e estão sem Simeão, e eles vão contar para Jacó o que aconteceu, existem algumas edições que eles fazem na história, que são curiosas. Parece que eles estão preocupados com Jacó pela primeira vez. Vamos ver aqui o que eles falaram. Capítulo 42, verso 19, veja o que José disse. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Ok, mas olha como é que eles contam isso para o pai, no capítulo 42, no versículo 33. Nisto conhecerei que sois homens honestos, deixai comigo. Deixar comigo e ficar detido na prisão são duas coisas meio diferentes, não são? Eles deram uma aliviada na hora de contar. Por quê? Porque o pai está sofrendo. O pai é um miserável, ainda gosta só do Benjamim, não gosta da gente, mas a gente vai respeitar ele. E a gente não vai chegar aqui e falar, o homem prendeu o Simeão e deixou o Simeão na cadeia. Ele falou, vai ficar aqui comigo. Eles aliviaram. Eles estão começando a se importar mais com esse pai. Eles omitem, inclusive, a ideia de que José ameaçou matar Simeão se eles não voltassem. Veja capítulo 42, versos 18 a 20. Está dizendo assim, fazei o seguinte, pois temo a Deus, se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa de vossa prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis, diz o verso 20 do capítulo 42. Vocês não vão morrer. Bom, ele está ameaçando matar, não está? Se vocês estiverem falando mentira, eu mato. Se estiver falando a verdade, ninguém morre. Mas quando eles vão contar isso para Jacó, você vai ver que lá no capítulo 43, 34, eles dizem assim, trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos, e então vos entregarei o vosso irmão. E eles não contam nada de ameaça de morte. Eles deram uma editada. Esse povo está virando gente. Eles finalmente se incomodam e se preocupam com um pai que ainda tem defeito, que ainda tem o filhinho queridinho, mas é o pai. Esses irmãos estão aprendendo alguma coisa na fornalha da aflição. Mais ainda, eles acrescentaram um negócio interessante, capítulo 42, versículo 34. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. José não tinha prometido isso não.
Eles é que pintaram a coisa um pouco mais favorável para o Jacó, dizendo, nós inclusive temos oportunidade, o homem vai nos favorecer. Calma, pai, eu não estou aqui validando a mentira deles. Não, eles estão mentindo, não está certo. Mas eu estou dizendo que, mesmo errando agora, eles estão errando bem menos do que já erraram em outros momentos. Agora, pelo menos, o erro deles mostra que eles se incomodam, que eles se importam com o pai. É curioso ainda, o Rúben, que foi aquele que profanou o leito do seu pai, deitando-se com a serva de Raquel, ele agora se preocupa com a família. Ele é desajeitadão, brucutu, tosco, toscão mesmo. E olha a proposta que ele faz. Capítulo 42, verso 37. Rúben disse a seu pai, mata os meus 2 filhos, se não tu tornar a trazer. Gente, o que matar 2 netos vai consolar a perda de um filho? Nada. Mas o Rúben, meio ignorantão, pelo menos está tentando fazer alguma coisa. Antes ele não estava nem aí com a paçoca. Ele está mudando. Você está vendo que não é tudo de uma vez, não é tudo perfeito, mas você está olhando a história dessa família e falando assim, devagarzinho Deus está apertando os parafusos aqui, ó. Olha, e Moisés vai nos contando essas coisas. Jacó ainda não confia nos filhos. Ele não confiava, provavelmente porque ele tinha alguma suspeita lá do que aconteceu com José, mas ele diz, meu filho não vai descer com vocês. A gente ainda vê que tem coisa para ajeitar. Mas o Jacó ainda é aquele camarada que não faz nada e joga a culpa nos outros. Lembra? Quando a Diná foi violentada, o que o Jacó fez? Nada. Aí o Simeão e o Levi disseram, pai não vai fazer nada, vamos lá. Arregaçaram as mangas, foram lá e fizeram toda aquela maldade com os siquemitas. E depois deles terem feito alguma coisa, não era o melhor a se fazer, mas eles fizeram alguma coisa, o Jacó não fez nada. O Jacó chega e fala assim, vocês me fizeram odioso nessa terra. Vocês é que são um problema. O problema não era ele, o problema era o Jacó, que não tinha nada que estar por ali, que não tinha nada que ter liberado a Diná para conhecer as filhas da terra, que tinha que ter conversado com o siquemita falando grosso, e não fez nada disso. E aí, quando Simeão e Levi erram por cima, Jacó vai lá e joga a culpa nos filhos. E agora? Esse Jacó ainda continua fazendo a mesma coisa. Ele chega e fala no capítulo 42, verso 38. Se eu mando meu filho com vocês, vai acontecer algum desastre e vocês de novo vão me trazer tristeza. O problema são vocês. São vocês. O Jacó ainda tem muito que aprender. E é no meio dessa confusão toda, que ganha de 1000-0 de qualquer novela mexicana exibida no SBT nos anos 80, que Deus está trabalhando tudo junto e misturado. Ele está trabalhando Jacó, ele está trabalhando José, ele está trabalhando Rúben, Simeão, Levi, Benjamim, o Egito, Canaã, eu e você. Deus está cuidando de tudo. E esse enredo vai ensinando todo mundo aqui. O Rúben já começou a se incomodar com a sua família. O Judá, quando vai falar com o pai agora, dizendo, pai, nós precisamos levar o nosso irmão. Ao invés de falar, levar o teu filho. Judá falando de Benjamim como nosso irmão, é um progresso tremendo. Né? Jacó vai chamar Benjamim depois de vosso irmão. Jacó não tinha falado nada disso. Quando Jacó finalmente percebe que não vai ter jeito, que a providência de Deus apertou tanto, que ele tem que soltar o Benjamim que ele tanto prendeu, porque senão ele vai perder tudo. Aí ele chega e diz no capítulo 43, verso 13, ele diz assim, levai também vosso irmão. É a primeira vez que o Jacó está falando assim, gente. Demorou, né, Jacó? Mas Deus apertou você até você aprender. Tem jeito, tem esperança para você, Jacó. Né? E Simeão, inclusive, é o que é mais notável ainda, no verso seguinte. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão. Gente, Simeão está no patamar de Benjamim agora. Coisa que não tinha acontecido ainda. E olha que o Simeão foi aquele da presepada lá em Siquém com Diná. E agora, Benjamim é vosso irmão, Simeão é vosso outro irmão. O homem que antes disse assim, o meu filho ficou só na frente dos outros 9, agora fala, o vosso irmão e o vosso outro irmão. Demorou, mas o Jacó está aprendendo. E falta muito ainda, a gente ainda vai ver muita coisa, mas Deus está trabalhando todo mundo aqui.
E agora o Jacó finalmente está disposto a sacrificar Benjamim, a correr o risco de perder Benjamim pelo bem dos seus outros filhos. É quando ele chega e fala no verso 14, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Eu já entendi, Deus não me deixou mais opção. Ele não está falando em Deus ainda, né? Ele só mencionou, melhor, ele está falando em Deus lá em cima. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia, se eu ficar sem filhos, eu fiquei. Ele finalmente começa a falar sobre Deus aqui, e não vocês que me fizeram isso, vocês que me fizeram odioso, vocês que me trazem problema, vocês que perdem filho, toda vez que eu solto vocês, vocês voltam com um filho a menos. Agora ele fala, Deus cuide, e o que Deus quiser fazer, que Deus faça. Com o seu irmão que está aqui, com o seu irmão que está lá. Jacó está mudando. Mas é assim que a gente muda, né? Suavemente na base do tapa, né? Na providência de Deus, pedagógica, chamando e dizendo, meu filho, vem cá, tu vai aprender. Ah, vai. E então, essa história cheia de reviravoltas, é curioso, né? A gente vai olhando os personagens aqui, como é rico, como é densa a trama. Essa história nos ensina 4 lições, e eu já estou caminhando então para a aplicação. Primeira, providência pedagógica. Pedagogia tem a ver com ensinar você. A providência tem a ver com os detalhes da vida que Deus controla para te ensinar. Tudo que está acontecendo na sua vida está debaixo do cuidado providencial de Deus, e Ele está fazendo isso para te ensinar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabe qual é o propósito de Deus para você? É que você seja feito conforme a imagem do seu Filho perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Então o propósito de Deus para você não é uma vida confortável, o propósito de Deus para você não é uma vida sossegada, não é uma vida sem problemas, o propósito de Deus para você é uma vida santa. E se para atingir a santidade, Deus precisar te trazer aflição, isso não será um problema para Deus. Não será um problema. Então Deus está trabalhando todo mundo aqui, os 10, e eles acabaram entendendo isso, viemos parar nessa prisão por causa do que fizemos com o nosso irmão, não é? Mas José está sabendo o que está fazendo com os irmãos não sabem, e isso é uma metáfora bem grande. Deus está sabendo o que Ele faz conosco, a gente não sabe. Nós às vezes parecemos o Rubem, parecemos os 10 presos, o que Deus está fazendo? E o José estava lá fora, entendendo tudo, escutando toda a conversa e com um plano claramente calculado. É assim que Deus faz na minha vida e na sua, sabia? Ali José é mais uma vez uma figura do cuidado paternal de Deus e do Senhor Jesus Cristo, conduzindo o seu povo através de testes, provações, aflições, para tirar o que está lá dentro do fundo do coração e fazer aparecer e trabalhar a nossa vida. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas, possa ver, Senhor, que Tu mesmo a levas com um imenso amor. Essa é a ideia. Então, as provações e testes serviram para mostrar o que estava no coração de todo mundo. E é curioso, as coisas foram mudando. E através das reversões irônicas dessa providência pedagógica, você vai vendo a mudança aqui. Qual? O sonhador José, no começo da história, lá no capítulo 37, é um menino que quando ele sonha, ele não se aguenta, ele tem que sair falando, zás, e eu vi, e tinha os feixes, e os de vocês se curvavam diante do meu, e zás, e então depois, e tal, bocudo, fica quieto, menino. Não, mas ele não se aguenta. Só que agora, quando chega todos os irmãos e se ajoelham, ele lembra do sonho na hora, não é? E o que ele faz? Ele fica quieto. Está melhorando, está ficando mais sábio o menino, está diferente, né? José transformado não chega e fala, falei que iam se ajoelhar diante de mim, ele não faz isso. Antes, os 10 voltaram para casa com dinheiro, mas sem José, e voltaram felizes. Tiramos vantagem da situação, não foi? Voltaram sem José, cheio de dinheiro e feliz. Agora, José fez eles voltarem para casa sem o Simeão, com o dinheiro, mas está todo mundo triste. Viu só? A reversão. Então, como é que é esse negócio de voltar para casa cheio de dinheiro, largando o irmão para trás? Tem certeza que é uma boa notícia? Não, não foi não. Mais reversões irônicas.
Antes, os 10 fizeram pouco caso da dor do pai, consolando Jacó falsamente no velório de um José que estava vivo. E eles mentiram para fazer doer mais no coração de Jacó e para esconder a culpa que tinham. Vê aí se a túnica do teu filho. Agora, os 10 que antes tinham mentido para ferir o pai, mentiram ainda e não estão completamente corretos nisso, é claro que não, mas eles editaram as palavras de José para poupar sofrimentos a Jacó. E quando relataram tudo o que tinha acontecido, fizeram de tudo para blindar o coração do pai para que ele não sofresse além do necessário. É curioso, eles estão mudando. Antes, o José não era nada importante para os 10. Tanto é que ele foi vendido e nunca foi buscado. Mas agora, o Benjamim é tão valorizado que o Rúben, mesmo desajeitado, fala, pode matar os meus 2 filhos pelo Benjamim. Olha, eles estão crescendo na valorização do filho, mesmo que seja o filho mimado e amado de Jacó, eles estão aprendendo a considerar mais uns aos outros. Antes, os 10 não podiam dizer para José, Shalom, não podiam lhe falar pacificamente, porque ele andava com aquela túnica, miserável túnica, para baixo e para cima. Agora, o José recebe os 10 em casa e nem deixa que eles entreguem o presente. E nem deixa que eles expliquem que trouxeram o dinheiro que foi enviado por engano. Enquanto eles estão morrendo de medo, o José os recebe e fala assim, Shalom, pode entrar na minha casa. Que maravilha da graça de Deus e da providência de Deus. Antes, os 10 comeram enquanto José estava lá dentro da cisterna, no fundo do poço. Agora, o José está comendo na posição de autoridade. E quem está abaixo de José comendo, na mesa que o José pôs, é quem são os 10. Ah, como Deus está virando a história. Como o mundo está ficando de cabeça para baixo. Para termos ideia de que o mundo é conduzido por Deus. E isso ensinaria profundamente os leitores originais. O quê? O caminho dos hebreus do Egito para Canaã também era repleto das curvas da providência. Tem gente que pensa que José ia receber um e-mail lá em Canaã. Estamos procurando um homem de sabedoria que conheça o Deus Altíssimo, tem uma vaga de CEO no Egito, por favor, interessados, mandem currículo. Ele se apresenta, cai na casa de Potifar, processo seletivo, gabarito teste de hieroglifos egípcios, gabarito teste das línguas semíticas, administração, matemática e tabuada, e primeiro colocado no concurso, virou o segundo homem mais poderoso do Egito. Até parece. O caminho de Deus é cheio de curvas. E em cada uma dessas curvas o povo de Deus está aprendendo uma lição. Nunca foi apenas uma mudança de endereço, nunca foi apenas uma mudança de cenário, mas sempre foi uma jornada de mudança de vida. Em cada episódio, uma lição a ser aprendida. Em cada tribulação, uma mancha de pecado no coração sendo tratada, sendo removida. Uma lição sendo trazida para a santificação do povo de Deus. E vai ser assim mais tarde. Os leitores originais do livro de Gênesis aprenderam isso. Eles também saíram, mas não de Canaã para o Egito. Eles fizeram o caminho de volta, do Egito para Canaã. E foi um caminho em linha reta? Quanto tempo levou para chegar? 40 anos. Isso é para nós que às vezes esperamos os caminhos da nossa vida serem todos em linha reta, e de preferência na subida, e de preferência com escada rolante. E melhor ainda, com ar-condicionado. Mas Deus está falando assim, não, eu vou levar você num caminho que você aprenda. Eu vou levar você pelo caminho da minha providência, que vai ter um monte de curva, mas eu vou tratar você no meio disso tudo. Então o povo que finalmente entraria em Canaã, era muito diferente do povo que saiu do Egito. Assim como a família de Jacó, que chegou no Egito para ser agora protegida da fome, era muito diferente daquela que vendeu José. Isso importa para Deus, porque Deus não quer simplesmente nos colocar na vida confortável, Ele quer nos colocar santos na herança e no gozo das suas promessas e bênçãos. Isso importa para nós. Então, nós podemos olhar para isso como os leitores originais e dizer, no Egito escravos fomos, continuamos caminhando para Canaã, mas enquanto isso somos moldados por Deus, marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. O que é que Deus está fazendo conosco? Para José,
não bastava tirar os irmãos de Canaã. Era preciso saber se os erros de Canaã tinham ficado para trás. E para Deus, também não era o caso de simplesmente tirar o povo de Israel do Egito. Era preciso tirar o Egito de dentro do coração do povo de Israel. Deus não está preocupado só em levar você para o céu. Ele está preocupado em colocar o céu dentro do seu coração. Ele não está preocupado simplesmente em livrar você do inferno. Ele quer tirar o inferno de dentro da sua alma. E como ele vai fazer isso? Do jeito como José testou os seus irmãos. Ele vai colocar uma estrada cheia de curva na tua vida, para você aprender com ela. Ele vai trabalhar você aos poucos. E vai doer de vez em quando. Mas esse é o amor de Deus, espelhado no amor que José teve para com os seus irmãos aqui. Isso é a providência pedagógica de Deus. Ela nos busca, ela nos santifica, ela nos ensina, ela nos conduz, ela nos entrega no destino final. Não apenas são os salvos, mas santificados. É importante saber, nós não vamos apenas chegar no lugar certo, nós vamos chegar santificados. Isso é importante, irmãos. Porque no meio das lutas, às vezes a gente fica se perguntando, muito depressa, quando é que vai acabar? Mas esse texto está nos ensinando que a gente devia perguntar, o que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que aprender? Uma segunda lição aqui, é que essa é a história de quem? Essa é a história de quem? É curioso, porque eu te comentei, em outros momentos, que o livro de Gênesis é dividido em seções. Essa é a história de Abraão, essa é a história tal. E quando chega no começo do capítulo 37, quando José é apresentado, você lê lá, essa é a história de Jacó. Só que o Jacó já está meio ficando para trás. Só que só foi apresentado assim porque foi quando Isaac morreu, e daí começamos a contar a história do Jacó. Mas você já parou para perceber que essa não é a história do Jacó? E nem do José? Essa não é a história do que o José fez, ou do que o Jacó fez, ou do que o Judá fez. Porque todos eles passam por essa história. Mas essa é a história de como Deus está cumprindo a promessa que fez a Abraão, de usar a família de Abraão para abençoar todos os povos da terra. E como vai ser isso? É através da sabedoria do José, que no Egito abençoa o mundo inteiro com comida, e que ele preserva esta família e esse povo, no meio do qual ele vai dar, inclusive, a sua lei e a sua revelação mais tarde. É através desse povo que ele vai abençoar todo mundo. Não é a história do José, não é a história do Jacó. Só que o Jacó insistia em fazer isso como se fosse um assunto dele. Parecia hiena, lupa e lebô, ó vida, ó azar. Vocês me fizeram odiosos nessa terra. Vocês tomaram o meu filho. Vocês contaram para o homem que eu tinha mais um. Vocês, porque vocês. Jacó, toma vergonha. Mas o Jacó de hoje em dia chama como? Márcio? Chama como aí? Como é que é o seu nome? Como é que a gente pode dizer assim, peraí, não é sobre mim isso aqui. Isso aqui é sobre Deus. Essa não é a história do homem que diz, vocês me fizeram odiosos, vocês vão fazer os meus cabelos brancos, minhas cãs, descerem com tristeza à sepultura, vocês contaram para o homem que tinha um outro irmão. Cuidado, cuidado. Quando nós lemos a Bíblia, nós não devemos aqui estar olhando, em primeiro lugar, para as virtudes de José. Isso é tentar fazer da Bíblia o livro de um herói humano. E o herói dessa história aqui é o herói divino. Esse é o livro sobre o que Deus está fazendo, e não sobre o que José fez. Então, o meu chamado e o seu não é um chamado para ficar pensando em nossa vida como se ela fosse o alvo final. Você já parou para pensar que o que Deus fará através da sua vida é mais importante do que vai acontecer com você? Que se ao final das contas você morrer torturado, queimado, atropelado, pisoteado, moído na maquininha do açougue, mas Cristo for glorificado, você saiu no lucro? Então que é hora de parar de pensar no seu conforto e parar de se vitimar, igual Jacó, e falar, mas por que Deus, mas por quê, mas por quê? Deus está levando o seu povo para Canaã, gente. Estamos indo para o céu, Ele está nos santificando, é isso que importa. Chega de ficar nessa lamúria, com essa boca de lamentação igual Jacó aqui, que não consegue ver Deus em nada. Se nós estamos vendo Deus nos ensinando através das lutas, Deus está vivo, ativo, trabalhando, glória a Deus. Isso nos importa muito mais. Providência pedagógica. Primeira lição. Segunda, quem é o protagonista da história? Essa é a história de Deus.
Mas uma terceira lição aqui, penúltima, sobre perdão e reconciliação. Nós temos aqui um grande manual de perdão aqui, meus irmãos. Não é possível perdoar, ou melhor, não é possível reconciliar sem o arrependimento, sem a restauração. Todos temos que ter a atitude no coração disposta a perdoar quem nos ofendeu. Esse é o nosso dever. Do íntimo temos que perdoar os nossos irmãos que nos ofenderam. Mas reconciliação é uma coisa bem diferente. Para haver reconciliação tem que haver arrependimento, tem que haver tratamento da ferida, tem que haver conserto daquilo que foi quebrado. E o José está com a atitude de perdão, mas ele só vai propor reconciliação depois. Depois que ele percebe quem são as pessoas que agora se apresentam diante dele, como está o coração dos seus irmãos. A consciência e a confissão do pecado são elementos essenciais para uma restauração relacional. Só quando José estava certificado do arrependimento de seus irmãos é que ele se revelou e buscou reconciliação. Os 10 agora estão tratando Benjamim melhor do que trataram a José. Rúben dá garantia dos 2 filhos, eles não se enciumam da porção maior de Benjamim, e Judá vai se oferecer para ser escravo no lugar de Benjamim na semana que vem. Eles agora também já tratam Jacó melhor do que tratavam antes. Editam um relato para poupá-lo. Ainda falta muito, eles ainda precisariam contar para Jacó que mentiram, e vão ser forçados a isso. E Deus inclusive vai ajudar no processo. Tem hora que Deus levanta coisas que estavam escondidas para nos fazer confessar e deixar. E o próprio José errou, todo mundo sabe. Quando tinha 17 anos se vangloriava, mas agora quando interpreta, quando vê os irmãos, mantém-se cauteloso. Quando ele interpretou o sonho dos oficiais de Faraó, ele dava glória a Deus, mas ele ainda pensava um pouquinho em si. Veja a dinâmica, a gente costuma olhar muito para os irmãos de José, mas o José também mudou. Ele sonha no começo, e aí ele conta, tive um sonho, vocês se curvavam todos diante de mim, hein? Eu. Não, está errado. Aí depois, os oficiais do Faraó sonham, e ele interpreta o sonho do copeiro, e não se vangloria por ter interpretado, mas chega para o copeiro e fala assim, conta lá para o Faraó o que eu fiz, lembra de mim aqui, me ajuda aí. No terceiro episódio em que ele interpreta sonho, ele já não tem mais essa pretensão. Ele está diante do Faraó, e ele diz assim, Faraó, Deus revelou para o senhor o que ele vai fazer. Então o senhor precisa pegar um homem sabido e colocar aqui. Encontra alguém. Mas ele não fala assim, eu. Ele não faz isso. Ele tirou o foco de si. Ele deixou o foco para Deus. E Deus foi trabalhando ele. E essas coisas, inclusive, ajudam no momento em que ele vai se reconciliar com os irmãos. Ele está bem esvaziado também. Então, é curioso, meus irmãos, que o José está diante dos irmãos que o ofenderam, mas os irmãos são diferentes. E o José é diferente também. E é assim que nós precisamos caminhar. Nós vamos ofender uns aos outros. Nós vamos ofender pessoas amadas. Mas Deus, na sua providência pedagógica, vai nos trabalhar e nos nossos acertos, no nosso perdão, na nossa reconciliação, nós precisamos aprender muito sobre o que esse texto nos ensina. Mas a última questão, a mais simples, mas talvez a mais linda para mim, é a questão da graça. E eu devo esse parágrafo que vou ler aqui a um escritor que costuma romancear os relatos bíblicos. O nome dele é Charles Swindoll. E ele tem livros escritos sobre Moisés, sobre Davi, sobre José. Às vezes a imaginação dele vai um pouquinho mais longe do que eu gostaria. Mas aqui ele foi muito feliz. E eu gostaria de pensar com você aqui. O episódio que ele tem em mente é o episódio dos irmãos chegando para falar com o homem, que eles não sabem que é José. Os irmãos sabem que tem culpa. Qual culpa? A culpa de ter vendido José como escravo. A culpa que eles falaram que tinham quando estavam presos. Eles sabem disso. E agora eles olham o dinheiro dentro do saco e falam, o que é que Deus está fazendo com a gente? Porque agora, além de acusados de espiões, já passamos 3 dias na cadeia, podemos ser acusados de ladrões. Eles estão morrendo de medo, porque estão voltando com o dinheiro que estava dentro do saco, porque estão voltando com o Benjamim, que eles querem devolver para o pai a todo custo, e não sabem o que terá acontecido com Simeão. E quando eles chegam, antes de eles apresentarem para o homem, que eles não sabem que é José, está aqui o dinheiro, viu? Não queremos nada. Está aqui o outro, viu? Trouxemos em dobro. E
a gente ainda quer comprar mais. E ó, está aqui o irmão que a gente falou que tem. Pode nos receber? Antes desses irmãos apresentarem os seus méritos diante de José, José, que tinha sido ferido por eles, que não podiam falar para José, Shalom. José manda o mordomo falar para eles, Shalom. Entra na minha casa, come na minha mesa. Essa demonstração de graça, onde José está recebendo os irmãos que o feriram, e esses irmãos, inclusive, desistem de apresentar seus méritos diante de José, mas são acolhidos por José e comem ali uma comida que não podiam comer em lugar nenhum do mundo, porque não tinha lugar com mesa tão farta quanto no Egito. E são honrados de acordo com as suas posições, e se banqueteiam ali, e eles se alegram, mesmo quando Benjamim ganha 5 vezes mais. Essa é uma visão da graça. E eu queria ler com você o parágrafo de Charles Swindoll. A vida de José nos oferece uma ilustração magnífica da graça de Deus, quando ele veio em nosso socorro na pessoa de seu filho Jesus. Tantos se achegam a Deus como os irmãos culpados de José, sentindo a distância e temendo o pior de Deus, e acabam vendo-o demonstrar incrível generosidade e misericórdia. Em vez de sermos condenados, somos perdoados. Em vez de sentir culpa, somos libertados. E em vez de experimentar o castigo que certamente merecemos, somos posicionados à sua mesa e nos é servido mais do que podemos comer. Para alguns, isso é irreal demais. Em desespero, então, advogamos a nossa causa. Tentamos trazer os nossos presentes, só para vê-lo falar bondosamente conosco, prometendo-nos paz, shalom, em nossa própria língua. Procuramos desviar a sua ira, tentando negociar com ele, pensando que o nosso trabalho árduo e os nossos esforços sinceros pagarão por todas aquelas obras más de que somos culpados. Para nossa surpresa, ele nem sequer considerou nossas tentativas suficientemente importantes para serem mencionadas. A gente nem sabe se José ganhou os presentes. Isso não era importante. O que tínhamos em mente era ganhar apenas o bastante para silenciar a nossa culpa, mas o que ele tinha em mente era suprir-nos com abundância tamanha, a qual jamais poderíamos retribuir. Que belíssimo retrato de Cristo na cruz, carregando os pecados que cometemos, perdoando-nos durante o processo. Não é surpreendente? Aquele que foi rejeitado é o mesmo que se esforça para reunir-nos a Ele. Que lindo, meus irmãos, que lindo. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Talvez ela pareça uma novela também. Quando eu conto as histórias, a gente já conversou bastante, né? Eu não sei se alguma vez eu já contei para você a história dos meus avós paternos, dos meus avós maternos, como que meu pai casou com a minha mãe. Nossa, tem umas histórias na minha família que eu lembro do SBT nos 80, Os Ricos Também Choram, sabe aqueles nomes de novela dramática, assim? Tem umas histórias interessantes lá. Eu não sei como é que está a história da sua vida, mas uma coisa eu sei. Deus está revelando amor por você em cada curva da providência. Deus está ajudando você a crescer em santidade. Deus está mostrando a você a importância de caminhar unido aos irmãos. E a história não é a sua, não precisa se vitimizar. É a história do que Ele está fazendo para a glória dEle. Quando a gente confia assim, segunda-feira é mais um dia em que Deus vai trabalhar a nossa vida. Pode vir tiro, facada e bomba, não tem problema. A gente sabe que Deus está por trás de tudo e está nos moldando para a sua glória. Ah, como isso enche o meu coração de esperança. Eu sei que Jesus está me trabalhando, Ele está trabalhando você. A gente ainda não é o que devia ser. Mas a gente já melhorou muito o que Deus está trabalhando na nossa vida. E agora o nosso papel é continuar pedindo, Senhor, com Tua providência, trabalha a minha vida, trabalha a minha história, renova-me. E é com essa música tão simples, mas tão profunda, que eu queria encerrar com você o culto dessa noite. Vamos então cantar Renova-me, Senhor Jesus. Tudo que há no meu coração precisa ser mudado, precisa mais de Ti.